com a nossa aula, segunda parte do vídeo, e eu estou dividindo a aula em partes porque para subir no YouTube fica mais fácil. Outro dia eu acabei gravando um vídeo de 32 minutos e eu não consegui colocar no YouTube, eu tive que fragmentá-lo, então eu prefiro já fazer em partes para não ter tanto trabalho. Bom, continuando no artigo, tem um parágrafo que ele foi referenciado pela Nakarato, Adair Mendes Nakarato, e eu achei muito interessante que é uma citação da Nakarato exatamente no ano que eu defendi o meu mestrado, e a Adair Mendes Nakarato, que é uma das pessoas que está sendo citada nesse artigo, fez parte da minha banca. Eu fui analisado por ela. Então a Nakarato diz o seguinte: segundo a Nakarato, os professores também trazem marcas de sentimentos negativos. Falamos tanto isso no primeiro dia de aula, lembram? Lembram o tanto de sentimentos que vocês colocaram para mim e que eu fiquei anotando para eu perceber qual era a essência da sala, qual é a essência da turma, o que vocês trazem para mim, o contexto de vocês. É a mesma coisa que o professor pedagogo vai fazer com o aluno para perceber o quanto a brincadeira foi importante para ele, o que ele está trazendo de conhecimento. E foi o que eu fiz com vocês no primeiro dia de aula e constantemente eu faço. Por exemplo, na atividade que nós tivemos no último dia de aula, né, e logo depois veio todo o problema do coronavírus, eu fui chamado em vários grupos, eu percebi o medo de vocês, eu percebi a angústia, eu conversei com várias de vocês. Aliás, acho que eu conversei em todos os grupos, passei em todos eu fui chamado, em todos eu incentivei a acreditar no seu potencial. E vocês viram como vocês conseguiram? Quase todo mundo gabaritou aquela atividade. Por mais que vocês estavam conversando, mas eu percebi que cada grupo fez a sua, entendeu? Isso é muito importante. Então, estes sentimentos negativos que não só eu estou dizendo, outros autores também dizem, eles não podem aparecer na nossa prática pedagógica. Porque, olha, volto lá. Os professores também trazem marcas e sentimentos negativos quanto ao ensino da matemática, assim implicando em bloqueios para aprender e ensinar esta disciplina, minha gente. A gente precisa desmistificar que a matemática é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa enfrentar, a gente precisa entender a importância da matemática nos anos iniciais e na nossa vida. Se a gente não conseguir entender isso, o processo do trabalho do professor em sala de aula vai se tornar um complicador. Então a gente precisa tirar isso da frente, isso é um obstáculo. Tem problemas em conceitos básicos, tem dúvidas, resgatem. Peguem um livro, tentem tirar dúvidas. Várias de vocês, eu não vou citar nomes, mas as pessoas sabem, vários de vocês já chegaram até mim e tiraram dúvidas básicas e eu ensinei, eu mostrei. É imprescindível. O professor pedagogo precisa saber matemática. O professor pedagogo precisa ter em mente que a matemática não pode ser um castigo na prática pedagógica dele, na prática docente dele. Ele não pode se martirizar e pensar da seguinte forma: meu Deus, hoje eu vou dar aula de matemática. É a mesma coisa que sentar na cadeira do dentista, extrair um dente sem anestesia. Não pode. A gente não pode chegar com essa sensação em sala de aula, e muito menos passar isso para o aluno, porque o aluno também vai ser uma geração de pessoas que vão carregar sentimentos negativos em relação à matemática. Ela continua. Temos ainda, através de Nakarato, ou seja, a autora citou a Nakarato, que é impossível ensinar aquilo sobre o que não se tem um domínio conceitual. Domínio conceitual é importantíssimo. Por isso, no nosso componente, nós estarmos trabalhando conceitos. Ou a gente precisa ter o domínio conceitual da matemática, ou a gente não faz matemática. Ou a gente não entende. A mesma coisa se eu não tenho domínio conceitual da língua inglesa, eu não ensino inglês. Eu preciso entender, eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso fazer até sinal de fumaça se for necessário para entender a língua inglesa. Mas se eu me proponho a ser um professor de inglês, eu preciso minimamente saber o inglês. Então, o professor pedagogo precisa se propor, precisa estar com o coração, com a mente
os dois abertos, para aceitarem que a matemática está e estará no dia a dia de vocês. Independente de ser na educação infantil, independente de ser nos anos iniciais, independente de ser na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nas 3 esferas que eu citei aqui, até mesmo no ensino superior, visto que vocês estão tendo matemática e com certeza serão professoras universitárias, também terão que trabalhar a matemática. Então não tem esfera que vocês vão se livrar da matemática. De uma forma ou de outra, a matemática está presente. Preciso, peço, com todo o meu coração. A gente precisa estar aberto para receber as informações. A gente precisa começar a tirar esse medo para começar a colocar isso como uma prática no trabalho do professor. Se a gente não tem domínio, a gente não consegue. Ou a gente precisa ter o domínio conceitual, ou a gente vai patinar. E aí vem cobranças. Vocês estarão num processo de prática docente que coordenador vai pedir resultados, direção de escola vai pedir resultados, diretoria de ensino, secretaria municipal, são resultados. O que a gente precisa? Visto que o papel do professor é desenvolver habilidades, e a matemática ela é muito pontual, eles vão cobrar especificamente habilidades matemáticas, em uma dada situação ou em um determinado momento, a matemática será cobrada a partir de resultados. E a gente vai ter que, minimamente, tentar explicar. Bom, por que a sala ela ainda é uma sala considerada com tantas habilidades defasadas ou habilidades não defasadas e assim sucessivamente. Ou seja, o que está acontecendo? Por que o trabalho matemático não está acontecendo? Então, primeiro, vamos desconstruir o medo. Vamos desmistificar que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Ela não é. A matemática é essencial para o nosso dia a dia. A partir daí, vamos estudar e vamos trabalhar a matemática, o conceito matemático, para desenvolvermos um trabalho com maestria em sala de aula com nossos pequenos. Agora, indo lá para o capítulo 3 do artigo, ele tem o subtítulo, o título: O ensino da matemática e o brincar. Abordagem a partir do lúdico nos anos iniciais e o uso de jogos pedagógicos. Logo no primeiro parágrafo diz o seguinte: o ser humano, durante a fase da vida, tem a necessidade de brincar, pois esta é uma das atividades mais essenciais na vida dos indivíduos. Através destas, que se desenvolvem ações com o meio em que vive, contribuem para o estímulo da imaginação, da criatividade, do raciocínio lógico e da autonomia para criar seus próprios conhecimentos. Ou seja, a gente não pode abortar etapas. A criança necessita desse estímulo a partir da brincadeira. E a partir da brincadeira, como está sendo citado aqui, a gente estimula a imaginação, a gente estimula o protagonismo, a gente desenvolve o raciocínio lógico matemático, que é importantíssimo, imprescindível na vida de qualquer pessoa. No segundo parágrafo, se formos pensar em matemática e o brincar, iremos nos remeter na utilização da abordagem lúdica e de jogos que contemplem o ensino, pois estes dois assuntos são alvos de atenção por parte dos pesquisadores para o ensino da matemática. Para encontrarmos formas que motivem o aluno para o ensino da matemática, temos o lúdico como alternativa, pois ele possibilita estimular de forma prazerosa a aprendizagem para o aluno. Então a ludicidade ela é uma forma prazerosa de trazer a matemática à tona em sala de aula. E como eu disse no primeiro vídeo, logo no início dele, o que a ludicidade nos proporcionar de ferramentas, de conhecimentos que as crianças nos mostram, a gente vai transpor do lúdico para a sistematização. Então, essa brincadeira, esse jogo, ele é importante. Não adianta a gente chegar com uma matemática completamente técnica, com uma matemática completamente teórica e científica, que a criança nos anos iniciais não vai conseguir mesmo. A gente precisa transpor de uma forma muito dinâmica e muito bem desenvolvida essa ludicidade para a sistemática.
Então a gente desenvolve uma determinada brincadeira, uma determinada ação que faz com que o aluno pense no que era o dividir. A partir do momento que você conseguiu perceber que a criança sabe que dividir nada mais é do que colocar um todo em determinadas partes iguais, você vai pegar esse conhecimento, essa habilidade que esses alunos te mostraram e vai começar a transpor para a técnica. Vai começar a transpor para a situação do dividendo, divisor, quociente, resto. É isso que a gente precisa. É a gente saber utilizar da ludicidade. A gente vê muitas vezes vídeos, vê crianças brincando, professores interagindo, mas podem ter certeza que esses professores sabem o que tem por trás dessa brincadeira. E se não sabem, vai ficar a brincadeira pela brincadeira. Em uma determinada situação, na prática docente, ele vai ser cobrado disso.